Boa tarde. Hoje vamos falar sobre as diferenças, sobre os primeiros séculos do cristianismo, começando por uma importante situação que é os templos. Os templos, que em grego se chama naos, são importantes para todas as comunidades. Para nós podermos saber se estamos certos, temos que analisar todas as épocas em todos os continentes, como estavam louvando o Supremo, que era Deus. Todos, em geral, tinham um especial lugar para realizar as orações. Os gregos construíam Partenones. Os budistas também templos grandes. Todas as religiões começam com um lugar onde se reúnem todos juntos, oração em comum e não particular, para louvar Deus. Mostrar neste lugar, mostrar o amor, o respeito e a efséria, a piedade para Deus. No Antigo Testamento, relata que o Jacó, ele fez uma pedra que dormiu e colocou como embaixo da cabeça dele para dormir, para descansar. Pegou esta pedra, derramou azeite, que futuramente é o crisma, derramou azeite e colocou como um lugar especial para orar e pedir para Deus o que ele queria. É uma pedra símbolo, como um altar, que nomeou como lugar de Deus para fazer as orações dele. Os outros nomes dos templos são eclesias, eclesia, do grego, que depois no latim virou igreja. Significa chamada. Estou em um lugar onde, por este lugar, estou chamando as pessoas para se reunirem por um objetivo: louvar a Deus. Naos, que é a palavra grega, navio, significa convivência. Por isso, os barcos se chamam navios, porque aí tem uma convivência. E os templos, como em outra vez falei, tem formato de nave ao contrário, e cabina por embaixo. Mas dos templos, dos lugares onde se reuniam os cristãos, tinham outros nomes. Não só nave, não só naos, não só igreja. Tinha o nome apostolia. Apostólia. Por que apostólia? Porque aí se reuniam os apóstolos.
Tinha um lugar, como os apóstolos se reuniram na Pentecostes, que esperavam o Espírito Santo, na Pentecostes esperavam em um alto lugar, hiperol, ou seja, tabernáculo. Depois, com os apóstolos, nos lugares adequados, não só nas sinagogas, mas sinagogue também significa em grego, e sinagogas, sinagogo. Duas palavras, eclusi que hago. Então, é uma reunião onde estão todos reunidos por um objetivo: sinago, mazebo, colego, o pessoal, as pessoas. Apostólia, igrejas, naí, mas também Kyriaká. Igrejas, então, dos cristãos tinha esses nomes. Por que Kyriaká? Porque nestes lugares era a oração para Yaton Kyrio, pelo nosso Senhor. Kyrios em grego significa nosso Senhor. Então, Kyriaká, porque também mais por a frente, nos mosteiros, criaram pequenas comunidades afora dos grandes mosteiros, como em Monte Athos, Monte Sinai, tudo isso, que na periferia do grande mosteiro existiam pequenos mosteiros, o nome Queria. E todas essas querias, porque era Monte Athos longe o catolicão do mosteiro para reunir os monges, então em cada comunidade ascética tinha um templo, o Kyriakon, porque aí os monges durante a semana faziam as orações particulares. No domingo, todos obrigatoriamente se reuniam na central igreja, que era o Kyriakó das comunidades. Então, as igrejas tinham também esse nome. Tinha mais outro nome, Martiriká. Martiriká, as igrejas onde eles se reuniam, é por causa das testemunhas. A primeira tenda que Moisés, com ordem superior de Deus, ele construiu a tenda no deserto. Esta tenda que tinha algumas adentro testemunhas da benevolência de Deus, que ele beneficiou a etnia do Israel, dos hebreus. Ele tinha dentro algumas testemunhas do amor e da proteção de Deus. Quem eram essas testemunhas? Que se chama martírio. O mártir, por exemplo, não é pelo martírio, não é pelo sacramento, pelo sacrifício, não é porque ele morre, se chama mártir. Mártir se chama porque está testemunhando a fé dele perante com custa da vida dele, que está custando da vida dele, testemunhando o amor para o Cristo e o respeito. Então, martírio significa testemunho. Então, o Moisés tinha dentro da tenda do martírio, tinha as testemunhas da benevolência de Deus a favor do Israel. Quer as placas de Sentolés, as placas dos 10 mandamentos. Tinha o bastão do Arão que se criou, ele foi plantado sozinho. Tinha 7
candelabros, 7 φωτός λιχνία, era de ouro. Além disso, tinha essas testemunhas que nomeavam, mostravam, dentro da tenda, que era uma tenda de tecido, ele mostrava como Deus é misericordioso e protegeu o Israel durante de tantas e tantas peregrinações. Para vocês terem uma ideia, o deserto do Sinai, entre Cairo e a prometida terra de Jerusalém, de Canaã, são 600 quilômetros. 600 quilômetros. Eles, 600 quilômetros, fizeram para chegar 40 anos. Por que tudo isso? Porque a etnia de Israel não era pronta para entrar na cidade prometida. E nem o Moisés conseguiu entrar. Ele viu a terra prometida pelo alto das montanhas. Viu. Agora, na Jerusalém, o primeiro templo, que por ordem de Deus era para ser construído pelo Davi, o rei e profeta, tirou esta promessa para ele, este benefício, esta benevolência, este privilégio pelo Davi, e deu para o filho dele, Salomão, por causa de que ele pecava. O Davi pecou. Então significa que Deus mostrou que o templo, sim, pode ser um lugar sagrado quando está seguindo as leis de Deus e as vontades de Deus. Não adianta você construir um templo para mostrar o seu orgulho e o seu egoísmo, para colocar o seu nome. Se não está abençoado por Deus, este templo não vai durar. Como mostrou na história do Israel. Quando durou este templo de Jerusalém? O primeiro templo do Salomão. O Davi, pai dele, juntou material muito caro, de granitos, de ouro, de prata, de muitas coisas, e ele não conseguiu construir, porque pecou. Mas o Salomão construiu este templo e foi glorificado o nome de Deus por gerações. Quando durou este templo do Israel? Durou 400 anos. Quando começou Israel a pecar, com várias coisas que aconteciam, que não eram, não agradavam o nosso Deus, perderam o templo, porque o Nabucodonosor atacou o Israel, destruiu o templo e pegou toda a etnia de Israel na Echmalosia, pegou escravos na Babilônia. Era o mais famoso rei, que tinha uma máquina de guerra
tinha soldados, tinha técnicas, tinha armas, tinha tudo, e não sobreviveram os israelitas, e por isso perderam. Mas por a frente vamos analisar outros semelhantes templos que os cristãos perderam por causa do pecado deles e ficaram escravos. Então, o Israel, pelo Nabucodonosor, foi na ecmalosia, foi na escravidão. E o templo ficou nas ruínas. O que aconteceu no exílio? O profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, profetizou um novo templo e profetizou a liberdade. Aí apareceu um patriota que era o Zorobabel, Macabeus, e ele libertou o povo e ele começou a construir o segundo templo. Mas este templo foi novamente profanado por este grego fanático, Antíoco, o Epifanes, Antíocos ou Epifanes, aquele que era famoso. Antíocos, o famoso, que ele era tão fanático das costumes gregas que colocou dentro desse templo que o Zorobabel reconstruiu uma estátua grande do Olímpio Deus. Deus era Deus, Olímpios Dias, Zeus. Profanou este templo. Ele levou também muitos no exílio, também. O Israel não aprendia pelas casetadas que recebia, não aprendia. Não aprendia a ser sufocado pelas orações, focado para fazer a vontade de Deus. Gaguejava, ignorava, profanava. Então, as etnias, entre eles, as raças, entre eles, eram 12 raças, filés, etnias. Começava entre eles, uma guerra, e até chegou, nós sabemos muitas coisas que aconteceram com Israel, e até as últimas que não sobraram 3 ou 4, me parece. Eu vou pesquisar, mas parece etnias, o que ficam agora. As outras desapareceram. Depois de esta, o Antíocos, o Epifanes, depois chegou, o Macabeus era o Judas, o Zorobabel era um patriota. O Judas, o Macabeus, ele reforma o templo que sobrou e purifica o templo. O Zorobabel construiu o segundo templo. E o Macabeus e Judas, ele purificou o templo pela profana que fez o grego Antíocos. Então, a partir de lá, temos um período
que um dos dirigentes, o Cristo, que chegou, aliás, 20 anos antes da chegada de Cristo, o Herodes Omegas, o grande, entre aspas, grande, mas a história coloca ele como grande, então ele queria fazer uma conciliação entre os israelitas e construiu um novo templo. O antigo templo, em metragens, ele tinha o dobro que o Moisés fez no deserto atenta, o dobro. O Herodes, porque ele queria ser assim nomeado como grande, então ele construiu um templo com muito mais riqueza, muito mais pompa, muito mais em metragens maior, com colunas, com pátios, com mil coisas, material muito caro, para impressionar os judeus, e ele, sem saber, por mais de 37 anos, ele ele construía, e ele depois 20 anos antes da chegada do Cristo, ele terminou a construção. E ele, com essa maneira, preparou um templo muito mais pomposo, luxuoso, muito mais rico, para, e neste templo, que era a réplica do primeiro, ele, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Messias, ele poderia orar e ele poderia ficar no templo do Herodes, porque ele era o nosso, sem saber, o Herodes construiu um templo para o Cristo. Tanto que ele tentou prejudicar a ele, mas a divina providência preparou um templo onde o Cristo subia, pregava, orava. Então, é uma como profecia. Sem saber, ele queria glorificar ele mesmo, mas com essa maneira glorificou o Messias. Então, 20 anos terminou antes da chegada do Cristo. Ele preparou o templo por 46 anos. E depois da crucificação do nosso Senhor, o templo durou mais 37 anos, até que chegou o Tito. O Cristo profetizou antes de ser crucificado o destino deste templo do Herodes. Não vai sobrar, ele falou, pedra sobre pedra. Durou, depois da crucificação de Cristo, 37 anos mais este templo. E foi queimado. Por quê? Um soldado, pode ser que o Tito não queria destruir este templo, mas um soldado romano fanático pegou uma tocha de fogo e colocou fogo, pegaram fogo as cortinas, pegaram fogo as madeiras, e foi destruído nos anos 70 após de Cristo. O que nós temos lá? O que temos? O que nós temos lá é as colinas, os alicerces, alguns muros do templo de Herodes.
E mais por baixo, os arqueólogos agora estão encontrando outros alicerces, outras pedras que eram baseadas no primeiro templo. Por que tudo isso estou falando? Porque é necessário para as próximas palestras, próximas aulas, ver como os cristãos dos primeiros séculos louvavam em comum, porque a oração tem que ser particular e em comunidade, todos juntos, por um objetivo. Mas por a frente vamos explicar o objetivo. Então, por que os cristãos têm a oração em comum? Por um só objetivo. Deus escuta as orações em particular, escuta. Mas elas são necessárias ou precisamos fazer em comum oração com os nossos irmãos? É necessário, todos, desde o início, os apóstolos falam sobre as orações em comum. Em Eclesiastes eulogide ton Θεόν, o profeta Davi, ou todos os profetas, todos os mensageiros de Deus, todos os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, fala que nas igrejas nós louvamos a Deus. Por quê? Que sentimento, que filosófico pensamento é esse? Porque a igreja, em totalidade, louva Deus. E Deus quer a união dos irmãos para ser louvado. A força das almas que estão um com o outro estão bem-vindas nos ouvidos de Deus. Bem-vindos às orações, bem-vindas às orações quando estão em comum. Quando você ora em particular no seu lugar, também Deus escuta. Mas orienta por meio de Cristo, por meio dos apóstolos, por meio dos santos, nós fazemos orações em comum. Na próxima palestra, na próxima homilia, vamos analisar o que é agradável aos olhos de Deus, que construção, que templo, que igreja, que apostólio, que martiricon está bem-vindo para Deus, que abençoa, que lugar, em nome dele, está abençoado. Todos os lugares são abençoados por ele? Não. Porque depende como estão construídos, quem obedecem às leis de Deus e como eles substituem a ordem de Deus. Pode substituir quando é por vontade do ser humano, por egoísmo, hiperifania, alazonia, aí sim, não agrada a Deus. Mas isso vamos começar na era cristã, nos primeiros séculos, e aí vamos até os nossos tempos. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.